Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Pois é, gente, estamos começando mais um debate, mais uma edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado da terra. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Nossa equipe está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Marcela Bastos, gente fina, pessoa bacana, não foi pra luz. Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, nossa querida Kátia Regina, a Catita. Pois é, estamos começando mais um debate e você fala com o debate, claro que sim. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Você fala com o debate, sabe, tem 3 opções de nota, você liga, vota até as 2 da tarde. Lembrando que o debate campeão da semana será reprisado no domingo, aqui na 93 FM, e você pode dar a sua opinião, pode dar aí a sua nota, enfim, você pode participar com a gente do nosso Debate 93. Falando nisso, o assunto de hoje é esse aqui, ó. Sou novo convertido e entre as orientações que recebi está a de não ficar contando as bênçãos de Deus na minha vida. Disseram que se eu sair contando, eu vou sofrer com a inveja, até com olho grande. Eu pergunto, isso é verdade, gente? A inveja tem o poder de reter as bênçãos na minha vida? O cristão corre algum risco do olho grande, olho gordo ou alguma coisa parecida com isso? Como identificar os invejosos que me cercam? E quanto ao invejoso, é possível que ele deixe de sentir inveja? E mesmo se me invejarem, se eu tiver fé, ainda assim eu posso vencer? Hein? Jesus do céu. Vamos lá. Os prêmios de hoje para você que vai participar dando a sua opinião e dando aí, fazendo suas perguntas, participando do debate. O CD O Dono do Poder da Beatriz, o DVD Na Estrada de Aline Barros e pelo Facebook quem participar vai ganhar um par de ingressos para o show com Aline Barros lá no Luso Brasileiro no próximo dia 7 de setembro. Pela ordem da escolha dos destaques, vamos aqui, gente boa. Eu sou novo convertido e entre as orientações que recebi está de não ficar contando bênçãos de Deus na minha vida. Destaque do meu querido amigo pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus da Itaoca. Meu querido pastor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, queridão. Bom dia, meu amado Cid, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a toda esta audiência maravilhosa. Quero mandar um grande abraço para a Igreja do Senhor, especialmente nosso povo que está na região do Complexo do Alemão. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje, um pesar, faleceu um grande amigo, presbítero Pedro João, um ancião de nossa igreja, família enlutada, os nossos sentimentos. Um grande abraço a todos. Esse debate hoje, ele deve reproduzir uma aula da Escola Bíblica Dominical. E é impressionante como nós nos deparamos com algumas situações tão assim, claras e ao mesmo tempo que causam tantas dúvidas a tantas pessoas. O ouvinte é um novo convertido e faz bem em nos escrever para a rádio, buscando explicações. Mas ele também precisa saber, e eu fiquei muito curioso de saber quem são as pessoas que estão dando as orientações a esse ouvinte. E a primeira coisa que nós precisamos aqui colocar de maneira clara, elucidar, quem são as pessoas que nos instruem? Quem são os nossos discipuladores? Quem são os nossos professores? Com quem nós estamos andando para aprender e onde nós estamos aprendendo aquilo que devemos aprender para a vida cristã? Palavra do Senhor, Oséias capítulo 4, versículo 6. O profeta diz, Deus dizendo através do profeta, o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. A ausência de conhecimento muitas vezes nos leva a ter prejuízos, a sofrer desgastes. O salmista no Salmo 118, verso 17, ele diz, eu não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito. De onde nós inventamos essa coisa de que nós não podemos contar as bênçãos de Deus? Pelo contrário, o Evangelho, ele é boas novas, são novidades. Tudo que é bom, tudo que é perfeito e agradável, é isso que nós vivemos, ou devemos viver. E
precisamos testemunhar. É o nosso testemunho que abençoa outras pessoas, que alcança outras pessoas. Então eu preciso dizer, nós devemos ter muito cuidado com aqueles que nos orientam, ou com aqueles que nos dão ideias ou sugestões, para nós não aprendermos de maneira equivocada. A sequência do texto nós ainda vamos falar, mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é isso: você precisa testemunhar, sim, todas as bênçãos que o Senhor tem feito na tua vida, para enriquecer a tua fé e a fé de outras pessoas que te ouvem. Muito bem, muito bem. Vamos também falar agora sobre esse assunto ainda com o pastor Fábio Nunes, da Igreja Batista em Agostinho Porto, aqui pela ordem da escolha dos destaques. Não contar as bênçãos de Deus na vida é um conselho meio estranho, né? Concorda com o pastor Carlos, Pedro? Eu concordo com o pastor Carlos e eu faço apenas um acréscimo para o novo convertido. Quando ele for instruído, e a gente sabe que nesse processo da caminhada pode surgir muitas pessoas bem orientadas e pessoas desorientadas querendo orientar. A preocupação do novo convertido é uma preocupação que deve persistir em toda a sua caminhada cristã. A Bíblia, ela é o nosso manual. É ela que deve conduzir a nossa caminhada. E o desejo do novo convertido e o desejo do crente sempre precisa estar voltado ao interesse de descobrir o que Deus pensa. Você que serve a Deus precisa saber o que o seu Senhor pensa, quais são as suas orientações, qual é o estilo de vida. Então, se você está recebendo uma orientação, procure na palavra de Deus, saber se tem respaldo, se tem base, porque nos conselhos humanos você pode viver a dúvida, mas quando a gente percebe que o conselho é bíblico, isso gera conforto, tranquilidade, e a gente sabe que está no centro da vontade do Senhor. A minha orientação é essa: estude a Bíblia. Entre nós também, pela primeira vez, pelo menos comigo, pastor César Melo, que é de um lugar maravilhoso, um lugar tranquilo, bom demais da conta, onde meus pais moram. Pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Ih, rapaz, terra boa. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Concorda com os pastores, querido? Com certeza, querido. Bom dia, Cid. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor, Deus Altíssimo, esteja com todos. Amém. De fato, verdadeiramente, fundamentalmente, a palavra de Deus, ela é um manancial de vida. Enquanto os colegas estavam falando, me fez lembrar as palavras de Jesus, registrado nos evangelhos, onde ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios d'água viva fluirá do seu interior. Ora, meu Deus, é óbvio que a pessoa que recebe uma bênção, a pessoa que está feliz por ter conseguido uma conquista, ele quer falar. Qual o problema de não falar? Qual o problema da pessoa ocultar aquilo ali por causa de chavões, até que infelizmente muitos cristãos já aderiram a essa corrente de chavões, por exemplo, o olho gordo, seca-pimenteira. São coisas que de fato não devem existir, principalmente no meio cristão, mesmo porque a nossa natureza é uma outra natureza. É uma natureza que se caracteriza não só pela nossa biologia, pela nossa fisiologia, mas acima de tudo é caracterizado por um ser espiritual. Se nós cremos na palavra, e a palavra é um veículo transformador e transportador de bênçãos, então a partir daquele momento, qualquer pessoa que receber uma bênção e compartilhar, não tem nenhum problema, não vai acontecer nada. Isso está parecendo uma coisa meio estranha, parece uma coisa ligada muito ao ocultismo, no sentido de que a pessoa não pode falar nada. Parece até aquela coisa do investimento de business, da mídia, que diz assim, olha, o segredo é a alma do negócio, então não fale nada, espere um pouco. Talvez até por uma questão doutrinária, seria interessante a pessoa até aguardar alguns momentos antes de falar aquilo que Deus quer te dar. Mas me faz lembrar também o texto em Oséias, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece ao Senhor e prossegue ao Senhor, com certeza ele vai entender que é fundamental a pessoa compartilhar as coisas sem medo de dar errado, porque é um sentimento de frustração. Quem usa desse tipo de sentimento, ou sentido, se é que podemos chamar assim, a questão da inveja. É óbvio que não vai acontecer nada, é óbvio que é importante você compartilhar, e as bênçãos de Deus vão fluir na sua vida de maneira natural, tranquilo, com fé, com tranquilidade. Não precisa ter medo também, né? Entre nós está ela, minha querida amiga pastora Flor Delis, da comunidade evangélica Ministério Flor Delis, cantora da MK, supermãe, escritora, modelo.
Também, modelo de mãe. Bom dia, Bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes. Eu quero, antes de falar do assunto, agradecer primeiro a todos os ouvintes, a todos que foram às lojas e adquiriram o CD Questionam Adora, porque eu ganhei mais um CD de ouro. Maravilha. Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês que foram às lojas, que compraram o meu CD, que me presentearam com esse disco de ouro, a toda a equipe da 93, a toda a equipe MK. E você que ainda não adquiriu o meu CD, aproveite para adquirir, porque dessa forma você está me ajudando a manter o meu grande ministério, que é o Instituto Flor de Lis. Maravilha, bênção pura. Cid, falando de inveja, eu concordo com todos os pastores que já falaram aqui. E infelizmente não tem como o nosso sucesso não despertar inveja nas pessoas que têm índole fraca e egoísta. As pessoas que têm a índole fraca e egoísta, elas se prendem nesse sentimento, deixam de crescer. E se alimentam sentindo inveja do crescimento e do sucesso de outras pessoas. Isso é muito ruim, porque a inveja, ela é um sentimento negativo que adoece a alma e adoece a mente também. E não tem como nós nos prendermos a esse tipo de pessoas e deixarmos de crescer, deixarmos de avançar. Porque se ficarmos presos a esse tipo de comentário que não comente seu sucesso, não mostre seu sucesso, nós vamos nos trancar, nós vamos nos atrofiar e nós vamos nos prejudicar em relação a pessoas que já estão doentes, emocionalmente doentes, fracas. Nós temos que continuar avançando, mostrando para essas pessoas que dessa forma nós vamos estar até ajudando o invejoso. Mostrar para ele, olha, você precisa se desprender disso, porque senão você não vai crescer. Você vai ficar atrofiado enquanto você está aí me invejando, porque inveja é você desejar, você sentir raiva do sucesso da outra. Né? É bem diferente de você desejar. Então, você sentir raiva. Você não tem e sente raiva de quem tem. Você não é e sente raiva de quem é. Você se tornou incapaz, porque Deus não nos faz incapazes. Deus nos faz capazes. A pessoa que se coloca na posição de incapaz, se prende nessa incapacidade e não cresce, não evolui, não avança. Agora, deixar que eu me cale das vitórias que Deus me dá, das coisas... Eu ganhei um disco de ouro, não vou me calar, eu vou agradecer a Deus, eu vou divulgar isso aos quatro cantos. Coisa boa se divulga. Porque... eu vou testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Não vou me atrofiar por causa do invejoso. Pois não, pastor. Cid. Oi. Eu esqueci de dar bom dia pra todo mundo, né? O assunto Tá entendendo, estamos começando. Eu entrei no... Então, bom dia pra todos. Foi Marcela que traumatizou vocês. Eu sabia que ela ia fazer isso. Eu sabia que ele ia traumatizar vocês. Rapaz. Aquela informação que ela não Mas eu pode. quero pegar aqui o gancho muito interessante que a pastora colocou. Nós vivemos num mundo onde o sistema, ele é competitivo. Você ensina a criança desde muito cedo que o que ela tem, o que ela possui é importante e ela vai aprendendo. E nesse sistema competitivo, onde você olha para o outro como adversário, independente do que seja, se você vai prestar um concurso, o outro pode estar concorrendo à mesma vaga que você. Se você não está no trabalho e você está lá almejando subir de cargo, o outro, ele é o seu adversário dentro desse sistema competitivo. A gente sabe que a competição pode ser saudável, mas quando ela se torna esse estilo, onde você precisa eliminar o outro para que você cresça, ou para você subir, você tem que fazer o outro de degrau, isso gera problemas sérios. E isso pode ser aí a base de muitos que sentem a inveja. Porque quando ele percebe que o outro está crescendo, que o outro está avançando, o sentimento que surge no coração dele não é de alegria porque o outro avançou, mas que aquela vitória deveria ser minha. E ele começa a querer a vida do outro, ele começa a querer os bens do outro, ele começa a desejar a vida do outro. Mas não faz nada para ter, né? Não trabalha para ter, né? Muitas das vezes não. E alguns até trabalham, fazem, mas não conseguem atingir aquilo que o outro tem. Não tem o mesmo pensamento, não tem as mesmas fontes, não tem o mesmo... Não tem na verdade, o mesmo caminho do outro, não é isso? E aí... Tem muita gente que entra nessa angústia, porque isso é uma tristeza. Viver
querer viver a vida do outro é angustioso. Horrível. Deixa eu só chamar a Marcela pra Marcela falar da pesquisa, aí a gente vai entrar nesse assunto agora de sola já. Tá na hora da... Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Isso desperta alguma coisa nas pessoas. Falam, por que ele fala isso só dela? Porque só ela é Marcela. É? Falei bonito, né? Bom dia, Bom dia, Marcela. Você tá tão linda, Marcela. Eu sei. Uma pessoa bonita, brilhante, radiante, falar viu? Tudo isso Uma pessoa. assim. Por que? Eu não entendi. Por que Também isso? Você sabe que eu sempre te elogio. Até porque mamãe Silvia tá ouvindo a gente agora, não é? É verdade, hoje tá pastor mesmo, já tá Carlos. de folga. Pois é, rapaz. Entendeu? Mas diz aí, Marcela, você Depois pesquisa. você pode ficar em paz, tá bom? Eu tô em paz, Tenha Marcela. paz no Deus seu deu a paz ao coração. meu coração nessa Cid manhã. Gonçalves, Cid. Obrigado, Cid? Marcela. Você é um doce. Vamos à pesquisa, Cid. Você acredita que inveja, assim, pega em quem é crente? Ih, rapaz, olha aí. 72% dos nossos ouvintes, a maioria, não acredita que a inveja pega. Mas aqui, ó, 28% deles dizem assim, inveja pega em crente, assim, pega. 42% pela internet diz que inveja pega, irmão. Cuidado com o olho grande, irmão. Cuidado com esse negócio. Isso não é bom, não. Pastor Carlos Pedro verdade, e o ouvinte está na mesa, gente. Nós vivemos por sistemas de conhecimento, filosofias. E o que me preocupa muitas vezes é o sistema de conhecimento que nós temos, o sistema filosófico. Algumas pessoas, elas entendem e pregam isso, que humildade é você se colocar numa situação de pequenez, uma situação de humilhação. E as pessoas vendem o discurso da humildade como uma vida simplória. Eu sou muito humilde, eu não uso essas roupas de marca, eu sou muito humilde, eu não compro esses carros, eu sou muito humilde, né? E tem um pastor nosso que fala uma frase muito, muito bacana. Tem pessoas que são tão humildes que acabam se vangloriando e se orgulhando da própria humildade. E esse discurso aqui, ele é muito ligado a isso. Você não pode ficar contando o que Deus fez, porque você tem que ser humilde. Você não pode ficar testemunhando das bênçãos de Deus, porque você tem que ser humilde. Não, isso não é ser humilde, porque a definição de humildade é a capacidade de reconhecer quem nós somos, de reconhecer as nossas fragilidades e também reconhecer as nossas fortalezas. Então, ser humilde é ter o conhecimento de quem de fato nós somos. Então, quando eu chego aqui e digo muito obrigado, meus irmãos, porque Deus me deu uma bênção, eu consegui um disco de ouro, isso é também humildade. O ruim seria se dissesse que ganhou um prêmio além desse quando não ganhou. Mas eu reconhecer e dar a Deus e falar daquilo que Deus tem feito comigo, e eu conheço muito bem a pastora Flor de Lis, e é realmente um motivo de muita alegria nós hoje ouvirmos um testemunho como esse e nos alegrarmos. O grande problema... Até porque em tempos de pirataria, amigo, a gente é complicado a pessoa ganhar disso. Eu sei disso. Assim, né? E para quem luta tanto como ela luta, a gente ter um reconhecimento desse é maravilhoso. Agora, nós temos um problema que começou lá em Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis fala que um irmão tinha uma oferta diferente do outro. E porque ele viu a oferta do irmão, ele preferiu e quis a oferta do irmão. Esse é o problema. Eu dou sempre esse exemplo. O problema não é o fato de nós termos ou não ter geladeira. O problema é quando na casa do vizinho chega o caminhão lá da Casas ou do outro mercado lá, e você vê que a geladeira que chegou no caminhão é aquela grandona de 2 portas que a água sai apenas com comando de voz, e você olha aquilo e diz, era eu que tinha que ter uma geladeira dessa. É interessante, pastor. Eu que merecia. Isso é uma doença. Isso é uma doença que pega desde o exemplo lá do lápis da criança, que chega na escola e tem um lápis comum e o coleguinha tem um lápis com borracha na ponta ou com um bichinho em cima, e ele deseja o que é do próximo. O nome disso é inveja. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos nos policiar, porque isso é uma doença que mata não o objetivo ou o objeto da inveja, mas mata o invejoso. É verdade. Com certeza. Falando né, pegando a fala do pastor, falando de competição, que ela existe em qualquer lugar, até na igreja, isso existe, gente.
né? A competitividade, ela pode ser boa ou ruim. Isso vai muito da cabeça, do sentimento das pessoas. Quando eu entrei para MK, quando eu gravei... Quem me conhece, eu nasci no buraco de favela, gente. Eu lutei para chegar aonde eu cheguei até aqui e eu vou continuar lutando porque eu sei das promessas de Deus na minha vida. Deus faz promessa. Cabe a mim lutar, fazer a minha parte para que essas promessas se cumpram na minha vida. Agora, o invejoso, ele é terrível, porque quando eu vim para MK, quando eu gravei, teve um invejoso, né, que o invejoso, ele mata você. Ele destrói você. A pessoa tem que ter muito cuidado com o invejoso. Porque assim que eu assinei o contrato, alguém olhou pra mim e disse, olha só, você não vai passar do primeiro CD na gravadora, porque os seus louvores não são comerciais. No momento que eu estava feliz, super feliz, um sonho realizado, um presentão de Deus na minha vida, porque qual é o cantor que não deseja entrar para MK, que não deseja que os seus louvores sejam tocados na 93 e você receber uma palavra dessa no momento de muita alegria, é te jogar para baixo. Só que eu peguei essa palavra negativa e eu a usei como incentivo para que eu avançasse e melhorasse. Eu fui fazer fono, falei, não vai ser o primeiro, não vai ser o primeiro e último, vai ser o primeiro de muitos outros que virão na minha vida, porque eu vou lutar para que isso aconteça e eu vou lutar para que essa palavra de inveja não me destrua, não me mate, não me jogue para baixo. Pastor, é fundamental isso aí, me permita só dizer o seguinte, eu estava, aqui veio na minha memória, na época de ensino fundamental, algo que um professor de moral e cívica, aliás, educação moral e cívica, infelizmente, foi extinta, lamentavelmente. Porque é uma matéria muito boa que ensinava as pessoas um pouco mais sobre preparando o que as pessoas ética, como o que é valores morais, verdade, princípios fundamentais, enfim. Mas certa vez um professor de moral e cívica, ele usou a palavra e disse algo que eu gravei, olha, isso tem uns 30 anos por aí, quando eu ouvi isso. Ele disse assim, dói mais no invejoso o êxito dos outros do que o seu próprio fracasso. E de fato, se nós pararmos para pensar, a inveja não é mais do que um sentimento de inutilidade que gera uma revolta por não sermos como os outros são. Quando vezes nós não reparamos o tom de desinteresse e incômodo por parte das pessoas quando falamos em algo positivo que nos aconteceu. E quantas vezes, olha que interessante ao contrário, e quantas vezes contamos uma tragédia que se passou com alguém que, pelo contrário, desperta o interesse de todos. Às vezes você pega uma tragédia, parece que a pessoa, o invejoso, se sente melhor, né, em ver aquela pessoa na tragédia que aconteceu com ela, do que ela aplaudir. Então é o quê? Um sentimento comportamental, um comportamento que a pessoa aderiu, ela age daquela maneira, talvez por uma frustração, talvez por uma dificuldade qualquer que ela enfrentou no passado, quem sabe alguma coisa relacionada à família também. E nós temos na Bíblia exemplos clássicos. Por exemplo, citando 2 exemplos clássicos. Nós temos o exemplo de Saul e Davi, é um exemplo clássico, e temos aquele exemplo que todos conhecem até melhor, que é o exemplo de José e seus irmãos. José vendido pelos seus irmãos, com inveja, uma dosagem de ciúme também. Mas é interessante frisar que tudo isso aí nada mais é do que um comportamento que a pessoa acha por um tipo de frustração ou alguma coisa que ela gostaria de ser e não pode ser. Nós temos aqui, por exemplo, alguns textos bíblicos que eu gostaria até de citar rapidamente. Por exemplo, nós temos em Marcos 7, 21 e 22, disse Jesus, pois é de dentro do coração, ou da pessoa em si, ou da sua natureza pecaminosa, dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Agora tem um texto que Paulo fala a Tito que é muito interessante, Tito 3:3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Só para concluir, um outro exemplo em Tiago 3, 14 e 17. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso
em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É evidente que isso aí a Bíblia condena, é um sentimento que não é sadio, é desagradável, é algo que a pessoa pode mudar se ele permitir que o Espírito de Deus atue no seu coração. Ele pode mudar. É inadmissível pessoas que têm esse tipo de sentimento, conforme foi colocado pela pastora, pelos colegas. Sobre isso, a pessoa está invejando a outra, querendo a destruição da outra. Não tem sentido isso. Eu desejo acrescentar o seguinte: a inveja é uma doença da alma, tá certo? E todos nós, do menor ao maior, somos tentados por ela. Você que está me ouvindo aí agora, você já deve ter passado por essa situação. O apóstolo Paulo, ele nos adverte em relação a isso, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, ele faz uma frase que nós precisamos pensar. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos muito mais facilidade para nos alegrar com o choro dos outros. Isso é o sintoma da inveja. Porque quando alguém cai, quando alguém se dá mal, principalmente alguém que nós, como o pastor já disse, é concorrente, lá dentro há uma tendência, há uma tentação de nós nos sentirmos bem porque o outro não foi bem. Há uma tentação de nós ficarmos tristes porque a geladeira nova chegou na casa ao lado. Há uma tentação de nós olharmos para a garagem do vizinho e o carro que eu tanto sonhei entrar na garagem do vizinho e não entrar na minha. Pastor é uma Carlos, tentação. Eu quero colaborar, então eu vou me confessar aqui. Que foi, pastor? Meu pai. Eu vou me confessar aqui. Confessa. Todos nós porque o que o pastor está falando é interessantíssimo. Fazer essa aplicação pessoal. Sim. Eu lembro da minha adolescência que... Faz pouco tempo, aliás. Pouco tempo. Por isso que eu lembro. É igual o Moral Cívica aí que o pastor falou. Não, peraí, pastor. Peraí, eu sou mais jovem que todo mundo aqui. Quer dizer, mais ou menos. Então, eu me lembro da Moral Cívica. Eu ainda cheguei a fazer Moral Cívica. Isso é antigo, esse negócio. Na adolescência, uma marca de refrigerante lançou uma campanha que você adquiria um ioiô. Lembra do ioiô? Lembro disso, pastor, eu lembro. As crianças não brincam mais já disso. estava no finalzinho já dessa promoção quando eu nasci, mas eu me lembro um pouquinho. Mas eu tive o prazer de desfrutar da promoção. E lá eu brincava com o meu ioiô, né? E no quintal onde eu morava, e os primos lá, só eu tinha aquele ioiô. Olha isso, hein? E uma tia viu o meu primo, que só olhava o meu ioiô e falou assim: eu vou presentear. E resolveu presentear o meu primo. Só que ela deu um ioiô melhor do que o meu. Aquilo que antes eu desfilava, aquilo que me fazia diferente, aquilo que me trazia o centro das atenções no quintal onde eu morava, naquele momento foi ofuscado. E eu não me alegrei com o sucesso do meu primo, com o presente que ele recebeu. E aí, querido, todos nós realmente somos tentados a isso. Sem dúvida. O que a gente não pode deixar é que esse sentimento se torne um estilo de vida. Como a pastora disse, eu não creio em algo místico que o invejoso vai lançar sobre você. Mas eu acredito que esse sentimento mata a quem está sentindo a inveja, e a gente vê o texto bíblico que fala em Provérbios que o coração tranquilo dá vida à carne, mas o coração invejoso é como ossos que estão se acabando. Em outra versão diz que é como câncer. Então, realmente, produz sim um efeito naquele que sente inveja. Ele vai ficar triste com o sucesso do outro. E alguns conseguem fazer até coisas, cometer atos que vai prejudicar a vida do outro. Nós vamos perceber que até Jesus sofreu fruto de inveja. Os evangelhos relatam que os sacerdotes, o sumo sacerdote, ficaram com inveja da popularidade de Jesus. E por isso o condenaram, levaram ele diante de Pilatos. Tem aqui algumas considerações dos ouvintes e vão entrar já nos outros destaques. É de seguinte: olha, gente, eu acredito que essa ouvinte, ela não quer mesmo falar de algo que foi promessa de Deus na vida dela e ainda não se realizou. Mas depois que acontecer, ela deve sim contar como testemunho para a edificação cada vez mais das pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor. Outro ouvinte é o seguinte: olha, bom dia, eu gostaria de dar a minha opinião sobre o debate. Meu esposo gosta de dar testemunho antes que se concretize.
a bênção. Certa vez uma pessoa ofereceu a ele um trabalho no valor de uns 40 mil reais. Isso é bom. Mas ele nem tinha ido ver e já deu testemunho. E hoje, 3 meses depois, tá tudo parado e não aconteceu nada. Aí outro ouvinte com relação a uma frase aqui do negócio, será que o cristão pode sofrer com a inveja, olho grande? Pra olho grande, meu irmãozinho, colírio diet. Funciona? Pra olho gordo, como é que eu falei o quê? Olho grande, não, é olho gordo, desculpa, gente, Tá vendo? Se alguém me invejando, eu tô errando o texto. A outra ouvinte é o seguinte, olha, que bobeira, gente. Será que esse rapaz, no caso, é um ouvinte, será que esse rapaz não está querendo dizer que foi orientado a não contar as bênçãos antes de recebê-las? Se foi, ele não passou essa informação. Não é isso que o e-mail diz. Não. Pois eu também acredito que só devemos contar a bênção depois que ela acontece. Se estamos para receber uma bênção, devemos contar apenas para a pessoa, irmão em Cristo, que vai interceder por mim, por aquilo que eu pedi, vai me apoiar em oração. Um forte abraço, que todos tenham um lindo dia. Outro ouvinte lá de Vigário Geral diz assim, olha, infelizmente a inveja está presente até na nossa igreja, mas eu acredito que temos que dar testemunho sim daquilo que Deus faz, independentemente dos invejosos, até porque o testemunho serve para dar esperança àquelas pessoas que estão esperando no Senhor. Um ouvinte da freguesia, nós não devemos temer a inveja, pelo contrário, bradar aos 4 ventos aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Outro ouvinte diz assim, gente, eu já ouvi falar que a gente não pode contar os nossos sonhos, nem a bênção, e até usando a vida de José, que contou o sonho para os irmãos dele, despertando a inveja e a ira. Eu acho que quando Deus te dá sonhos e promessas, ele vai cumprir, mesmo que as pessoas te invejem e armem contra você. Uma outra ouvinte muito especial, essa eu vou dar o nome mesmo, eu dou o nome sim, até porque é irmã da minha querida pastora Flor de Lis, a Eliane. A Eliane está se manifestando aqui dizendo o seguinte, diz a Flor que eu a amo muito e que estamos todos orando pela vida da nossa menina Simone. Estamos todos orando, Simone é nossa, gente, Simone é nossa. Muito bem, o destaque agora, a inveja tem o poder de reter as bênços na minha vida, gente? Pastor Fábio, seu destaque. Não, eu não creio. Com ioiô ou sem ioiô, amigo? Eu não creio que a inveja, ela vai surtir efeito na causa daquele que está sendo invejado. Eu creio que o Senhor Jesus, ele realmente nos livrou de todas as maldições. Eu creio que nós somos a morada de Deus, e aquele que tem esta certeza sabe que a sua vida está no controle do Senhor. Ele não vai ficar preocupado com quem está olhando para ele, com quem vai na casa dele. Eu acho que não deve haver esta preocupação de que o olhar da inveja vai reter aquilo que Deus quer fazer. Ora, a gente está falando de Deus, a gente está falando do ser criador de todas as coisas. É Deus que diz para o sol, apareça, e diz para o sol, vai embora. É o criador do universo. A gente serve a esse Deus, a nossa vida está no seu controle, nós dependemos dele, estamos no domínio dele. Agora, eu creio que nós podemos sofrer sim, com a atitude dos invejosos, que vai tentar sabotar a tua vitória, que de repente vai lançar uma palavra de depreciação daquilo que você está conquistando, e você pode se sentir mal emocionalmente. Nesse aspecto, pode ser que sim. Agora, se tratando do invejoso, eu acredito que o invejoso, ele perde muito em elaborar, em gastar o seu tempo criando coisas para prejudicar o outro. Esse sim vai ter problema quando a inveja está instalada no seu coração. Você já viu aquela pessoa que sempre deprecia o que você tem? Que nada do que você fala agrada, nada do que você tem é bom. Isso é um sintoma. Caim achava que a oferta de Abel não era tão boa assim. Ele invejou Abel. Ele tinha esse problema. E nós precisamos entender que a inveja, as atitudes da inveja, elas acontecem no nosso dia a dia, E isso é uma preocupação que nós devemos ter para não sermos invejosos. Agora, isso vai me atingir? Isso também faz parte de um conjunto de conhecimento que nós trouxemos lá de fora. Antigamente, essa questão de olho gordo, de seca pimenteira, isso é uma linguagem que não é nossa. Isso é uma linguagem que vem de um mundo onde as pessoas não têm nenhuma proteção, onde as pessoas não têm nada para os guardar. E lá de onde nós viemos,
Quando você está vulnerável, o mundo espiritual pode sim te afligir. Mas nós temos o sangue poderoso de Jesus que nos cobre e ele nos protege. O salmista, no Salmo 91, ele diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, nenhum mal nos sucederá, porque aos seus anjos Deus dará ordem a nosso respeito. Meu amado, se livrar dos invejosos você não vai conseguir nunca. Agora, isso te afligir, jamais, a menos que você dê ouvidos às setas do maligno. Agora, a menos que você abra agora. É interessante quando as pessoas que leem a Bíblia constantemente, né, e não escapa até pessoa do nosso rebanho a orientação. Por exemplo, Paulo fala em Romanos 8:31, que diremos, pois, acerca de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4:13, posso todas as coisas. Então o que adianta dizer isso se a pessoa não está vivendo isso? A inveja é um sentimento faccioso, é um sentimento partidarista, é um sentimento de um corporativismo próprio, ela busca o seu próprio interesse. A verdade, você ouvinte, todos que nos ouvem, é fundamentalmente importante você entender que a inveja é um tipo de sentimento que não é adequado, é algo muito ruim, isso pode trazer dificuldades para a sua vida no futuro, porque, como citei aquela frase daquele professor, dói mais no invejoso o êxito dos outros que o seu próprio fracasso, a pessoa está fracassada e não se preocupa pelo seu fracasso, não se levanta, mas ele quer ver o outro fracassado. Então, nós entendemos que isso aí, a mão de Deus está agindo na vida daqueles que amam o Senhor, que entendem a palavra, que acreditam, que tira esse sincretismo, sabe, religioso que ainda existe, esses chavões populares que não foi criado, conforme o pastor disse aqui muito bem, não foi criado por nós, não há respaldo bíblico para isso, muito pelo contrário. As pessoas têm que entender que se eu creio que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades, tanto emocionais, físicas, mentais e espirituais, eu vou crer e acabou. Não deixe de contar a tua bênção, conte sim. Não se preocupe que existem 200 invejosos, mas o mais importante é você lutar, alcançar com humildade, com fé, você vai chegar lá. A pastora ainda há pouco disse algo interessantíssimo, lutou, veio de um lugar considerado como difícil e ela conseguiu lutar por esforço próprio, acima de tudo por competência e fé. Deus está com ela, como está com você agora também. Agora, nunca se esqueça, o próprio apóstolo Pedro, ele certa vez, usando a palavra, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Sinceramente, se alguém chegar perto de você e te invejar, meu irmão, apenas ora por ele. Não tenha medo de que vai dar errado o teu negócio, não. Muito pelo contrário. Vai em frente, Deus vai te dar vitória. A inveja, Cid, ela é um pecado muito grande. É pecado, a Bíblia fala sobre isso, há vários textos bíblicos que falam sobre a inveja, contra a inveja, mas que infelizmente existe, é notório, existe nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos dentro da igreja, profissional, em todos os lugares. Não tem como, o invejoso, ele não traz uma placa na testa dizendo eu sou invejoso. Eu tenho inveja daquilo que as pessoas possuem, têm, alcançam. Isso não vem escrito. Agora, a inveja é companheira do preguiçoso. Pessoa que não vai à luta, que não luta pelo que quer, pelo que sonha e fica desejando ter as coisas daquele que lutou, daquele que foi à luta, daquele que conseguiu. Desejar ter as coisas dos outros é muito fácil. Agora vai ver o que aquela pessoa fez, lutou para conseguir aquilo que ela conseguiu, que ela conquistou. O invejoso não quer passar pelo momento difícil que aquela pessoa passou antes da conquista. Ela quer a conquista, ela quer o troféu, mas passar pelo processo difícil ela não quer. Então o invejoso é bem companheiro da preguiça também, da comodidade, ele se acomoda ao fracasso. E também a pessoa invejosa, ela tem muita característica do coitadinho, de inferioridade. Eu sou o coitadinho que não consigo nada, que não consigo vencer, que não consigo arrumar um bom emprego, não consigo comprar uma boa roupa, não consigo ter um excelente carro. Ei, sai dessa posição de coitadinho, desperta, vai à luta, vai trabalhar, vai lutar pelo que você sonha, pelo que você deseja, e você vai ter, e você vai alcançar. Porque a inveja, ela cega a pessoa. O invejoso, ele só consegue ver as qualidades dos outros. Ele só consegue ver o potencial dos outros.
ele fica cego, ele não consegue enxergar as suas qualidades, o seu potencial. E aí cruza os braços, se acomoda. Então tá na hora de descruzar os braços. E outra coisa, uma pessoa preguiçosa, invejosa, pode falar o que for, não vai me atingir, não vai me pegar, porque o que está em mim é mais forte, é mais poderoso. Crente que tem medo desse tipo de coisa tem que rever esse conceito e se converter de verdade. O cristão que para a vida dele por causa de invejoso, por causa de palavras de maldição, de praga, tem que rever isso, tem que nascer de novo, porque não é nascido da água e nem do Espírito, porque o meu Deus é maior, o que está em mim é maior, e praga alguma vai chegar sequer à minha casa, quanto mais sobre a minha vida. Eu quero ler um conselho bíblico que está no Salmo 37, do versículo 1 ao 3. Está assim: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Aí o conselho: confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra, olha as promessas, e te alimentarás em segurança. A palavra da pastora Flor de Lis, ela é muito importante, e eu quero aqui pontuar para você, meu irmão, uma realidade. É muito difícil você viver cercado de pessoas com esse sentimento. De fato, essa doença, esse mal-estar, ele muitas vezes ele nos cansa. Você lidar com pessoas que não aceitam o teu sucesso, que não aceitam a bênção que você conta, que não aceitam o que Deus está fazendo, e essa convivência muitas vezes ela cansa você. E é nisso aí, talvez, que o ouvinte esteja preso, porque se você todo dia ouve ali, nada do que você faz tá bom, as pessoas sempre criticam, as pessoas sempre, de alguma forma, tentam depreciar o que você está fazendo, tentam diminuir o teu sucesso, tentam diminuir as bênçãos de Deus. Um conselho para você, meu irmão: peça a Deus que te dê discernimento, que te dê a clareza, para que ao perceber isso, o apóstolo Paulo, ele diz que as más conversações, elas corrompem coisas boas, corrompem bons costumes. E eu quero dizer para você, estar perto de uma pessoa invejosa, ela vai cansar a tua esperança, vai cansar a tua autoestima. Então sai de perto, meu irmão, sai de perto. Percebeu que tem gente que está te cansando? E às vezes a gente tem algumas frases que são típicas, a televisão usa muito, existem alguns problemas. Existe uma frase que se tornou muito conhecida por causa da televisão, que a pessoa olha e diz: eu nunca tive um tablet desse. Tô de olho no senhor. Eu queria muito ter um tablet desse. Meu irmão, eu queria muito gravar um CD. Eu queria muito me formar nessa faculdade. Ué, é muito fácil você Por que não começa? É muito fácil você ir na formatura e dizer: eu queria muito me formar. E por que não faz a matrícula para começar o curso? Porque é difícil. É difícil. Trabalhar para ter um bom salário, estudar para ter um bom salário, conquistar, lutar, é muito difícil. Eu até acredito, pastor Carlos, eu até acredito que você pode olhar para o outro e tê-lo como referencial. Ok. Puxa, ela gravou CD, claro. Legal. Será que eu consigo também? Eu tenho só um exemplo disso. Você pode saber se está indo bem ou não quando tem alguém que tem um sucesso. É a capacidade que você tem de ir lá e dar um abraço nela e dizer: eu estou feliz pelo teu sucesso. Meu irmão, se você consegue fazer isso, e lá no fundo, que só você e Deus sabe, se o teu sentimento não é um sentimento triste, se aquele abraço não é só pra foto, se quando você abraça alguém e diz: meu irmão, parabéns pelo teu sucesso, se aquilo te alegra lá no íntimo, você tá no caminho certo. Agora, meu irmão, se quando você abraça alguém e dá os parabéns, aquilo tem uma pontinha de dor lá no fundo, que o sangue de Jesus começa a orar porque o negócio tá pegando. Agora você pode ficar livre disso. Pode. Né? Qual é a receita? Tito capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja. E ele diz o seguinte: mas a bondade do Senhor nosso Deus, em seu amor para com os homens, trouxe a virtude que justifica, que salva, que regenera, que renova pelo Espírito Santo. Então, se você é alguém que serve ao Senhor, querido,
você pode conquistar aquilo que é para você conquistar. Esqueça a vida do outro. Deus tem algo para você. Você foi regenerado, liberto, e Deus tem propostas para você, tem propósitos para você. Então, cumpra aquilo que Deus quer cumprir na sua vida. Viva a sua vida, deixe a vida do outro. Se alegre com o outro. Olhe para os outros como referencial, entendendo que é possível também viver essas Fazer, bênçãos. inclusive, pastor, um exame de consciência, usemos na sua palavra, o que ele está se identificando, qual a percepção que ele tem, que normalmente a pessoa que inveja, ela está fazendo uma leitura diferenciada do outro, ela está olhando aquele alvo, coisa que ela não consegue conquistar no momento. Então, se a pessoa usa desse expediente de inveja, que já disse é algo extremamente desagradável, o que ele tem que fazer? Buscar no Senhor, ser mais agradável com as pessoas, fazer uma mudança, ter uma mudança de atitude, uma postura diferenciada. Ele tem o Espírito de Deus na vida. Esse leitor, por exemplo, ele é um novo convertido, então ele está caminhando. A pergunta dele é interessante, mas veja só, toda pessoa que é invejosa, toda, sem exceção, não consegue ir adiante. Todas elas têm sempre aquele problema, tem aquela coisa no calcanhar de Aquiles. Ela não consegue ver o sucesso da outra, mesmo que ela está num buraco, ela continua. Por isso, meu irmão, minha irmã, olha, larga isso, deixa esse sentimento, deixa esse tipo de comportamento de lado, sabe? Se agarre com o Senhor. A palavra te instrui a você ser mais que vencedor. Paulo fala isso em Romanos 8, 37 ao 39. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E não tem como você continuar com isso, porque a tua vida certamente não vai para frente. O invejoso, e como novo convertido, gente, na verdade, o que a gente está prestando ele é um serviço de um valor inestimável aqui. Porque, na verdade, ele, como novo convertido, ele ouviu essa informação de que ele não pode sair contando as bênçãos e ficou com dúvidas sobre, será que se eu contar vai ter problema, aquela coisa toda? E a gente está dizendo a ele, como novo convertido, que ele tem algumas coisas para aprender e, felizmente, a gente está dando um conselho para que ele vá na direção certa para isso. Eu só devo lembrar, porque muitos ouvintes colocaram essa questão de falar do que Deus prometeu. Isso. A bênção que não se concretizou é promessa, tá certo? A bênção que não se concretizou é promessa. Eu não posso testemunhar sobre uma promessa, eu testemunho sobre a bênção concretizada. Então, se eu tenho uma promessa, eu devo dizer que é uma promessa, e eu só posso testemunhar como bênção concretizada depois de alcançá-la. José, ele contou um sonho, ele não disse que era governador, ele não disse que estava como príncipe, ele contou um sonho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu recebi uma promessa de um trabalho para ganhar 40 mil, eu tenho uma promessa de que vou ganhar os 40. Quando eu receber os 40, eu volto e digo, eu ganhei os 40. São coisas diferentes. Bem diferente. Então você não pode sair por aí contando o que Deus disse que vai fazer como se já tivesse acontecido. E porque o pior de tudo, será que foi Deus mesmo que falou alguma coisa? Ou se foi só alguém querendo... A gente nem vai discutir. Isso aí eu já ouvi um outro debate, né? Tem um outro problema. De ocasião, a situação da pessoa querer reter. Retém aquilo que está para você, mesmo que ainda não aconteceu, vai acontecer num momento X lá na frente. É outra história. Questão de bom senso, né? Questão de bom senso. Tem uma outra questão importante, né, nessa questão de inveja, de quem vive, é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu sempre me reporto a Caim e Abel, porque Deus tinha um projeto para Abel e tinha um projeto para Caim. O fato de Caim não querer viver o projeto que Deus tinha para ele fez com que ele matasse o irmão e perdesse a sua própria vida, perdesse o seu projeto. Isso é muito importante, meu irmão. Nós temos aquela coisa de achar sempre que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, de que o ministério do vizinho é sempre melhor do que o nosso. E era só uma questão de ponto de vista, né? Meu irmão, Deus tem um projeto para você. Viva aquilo que Deus tem para sua vida. Viva bem. Desfrute, alcance o máximo do teu potencial e você verá que você vai ser feliz realizando o que Deus tem contigo. Próximo destaque. Desculpa, pastora, pode falar. Fala. Próximo destaque é o destaque do pastor César. O cristão corre algum risco do olho grande, do olho gordo, a quem já foi recomendado o colírio diet, né, para olho gordo, ou alguma coisa, ele corre esse tipo de risco, pastor? Esse diet foi interessante. Não sei porque, será que existe o colírio diet? Pois não. Deveria ter um anoréxico, né, digamos assim. É possível. Mas vamos lá. Veja só, nós estamos aqui esgotando no sentido de textos bíblicos que afirmam enfaticamente de que as promessas de Deus são para nós, mas nós temos que batalhar para consegui-las.
consegui-las. Então, a vida é uma conquista em todas as áreas, seja qual for, é uma grande conquista. Essa situação, dessa frase que eu destaquei aqui, se o cristão corre algum risco de olho gordo, enfim, até seca pimenteira, é algo que não condiz com a verdade. Isso é alguém que inventa, passa-se chavões populares, isso não vai te atingir em absolutamente nada. Me faz lembrar um texto lindo, e a gente não pode deixar de passar isso de forma alguma, é Efésios 1:3. Quando o apóstolo Paulo, chegando naquela igreja em Éfeso, ele diz assim, no capítulo 1, verso 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Não está dizendo que vai nos abençoar. Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós somos abençoados de fato em Cristo, mas essa bênção não é uma bênção para você descansar. Não é algo que foi prometido agora e já em 5 minutos você recebe. Não é bem assim. É algo que vai ser paulatinamente, trabalhando, lutando, crendo pela fé, deixar Deus agir no momento certo, procurar ser aquilo que Jesus falou, ser de simples como as pombas, prudente como a serpente e simples como a pomba. Então, quando você age dessa maneira, tudo facilita na sua vida, porque, já disse aqui, muito bem dito, pecado da inveja é terrível, é podridão dos ossos, mas quando você consegue vencer essa etapa, viver os seus momentos, viver momentos tremendos na presença do Senhor, deixar o Espírito de Deus falar pela palavra, orando, buscando incessantemente, deixando esse sentimento faccioso, terrível de lado, porque a palavra do invejoso é uma palavra de maldição. A meu ver, é uma palavra de maldição quando alguém lança aquilo ali. É impressionante. Se alguém chega com um carro novo, por exemplo, diz assim, fulano, já aconteceu até infelizmente isso comigo, ele diz assim, por que fulano já está com esse carro? Qual o problema? Falei, meu Deus, é tão bom você chegar para a pessoa, abraçá-la, que bom, parabéns porque você conseguiu conquistar isso, ou seja lá o que for. Mas, de forma alguma, amado ouvinte e ouvinte da rádio, prestem bem atenção, não se preocupem com relação a isso. Não existe nada disso de olho gordo, seca pimenteira, porque na verdade isso são chavões populares e a Bíblia te respalda pelas promessas que vem para você. E o que seca a pimenteira não regar a raiz da pimenteira, né, gente? Pastora Flor de Lis, como identificar os invejosos que nos cercam, pastora? Olha, é muito difícil. Mas mesmo? Tem alguns invejosos que a gente consegue identificar porque já são doentes crônicos. Aí tem como identificá-los. Já está explícito logo uma vez. É visível, mas é muito difícil identificar. Não é fácil, não. A não ser esse que eu já falei, crônicos. Agora, essa questão de Zeca, pimenteira, essas coisas, isso, gente, é uma artimanha de Satanás para colocar medo nas pessoas. E as pessoas dominadas pelo medo, ela deixa de fazer um monte de coisas. Tem pessoas que, não vou convidar aquela irmã ali. Ai, meu Deus, eu botei um vestido novo, aquela irmã vai vir, vai falar que meu vestido é lindo, meu vestido vai rasgar. Ai, Senhor. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Se desprenda dessas coisas, não deixa Satanás colocar esse tipo de pensamento, de sentimento em você. Isso aí é invenção, é invencionismo do cão para te colocar medo, pavor, e você ficar preso a essas coisas, aí deixa de viver, deixa de crescer, deixa de ser feliz. Nós temos que ter fé e acreditar. Nós cantamos tanto que nosso Deus é maior, nós pregamos tanto que nosso Deus é maior, mas nos prendemos a tantas coisas pequenas e deixamos de colocar em prática aquilo que cantamos e aquilo que pregamos. Se o nosso Deus é maior, não tem Zeca Pimenteira que vai estragar a minha vida, porque o Deus que eu sirvo, Ele é maior. Ele é poderoso para lançar por terra qualquer Zeca Pimenteira, meu irmão. O que eu tenho foi Deus quem me deu, e não vai ser Satanás através de Zeca Pimenteira que vai destruir o que Deus me deu, o que Deus colocou na minha mão. Pastora Flor de Lis, eu sei que a gente está tratando a ideia daquele que é atingido pela inveja. Mas pode ser que tenha gente em casa pensando assim, eu sofro desse sintoma. Eu não me alegro com o sucesso do outro. E aí, essa pessoa não tem só o problema com o outro, não. Ele tem um problema consigo mesmo. Principalmente. De repente, uma autoestima baixa. E eu quero aconselhar você, querido. Procure seu pastor. Procure, de repente, um profissional da área de psicologia que te ajude a fazer uma análise de como você está se comportando. De repente você não se ama e você talvez olhe para o outro e projeta todas as suas expectativas no outro e não está considerando você mesmo. Deve ser uma situação muito ruim quem vive na inveja. Então procure ajuda. Você não precisa se afundar nisso. Procure o pastor. Com certeza o seu pastor vai te orientar.
Procura um conselheiro que vai lhe dar pressupostos bíblicos para te mostrar o que é que Deus quer para você. Você não precisa viver nessa amargura da inveja, da tristeza, de ver as coisas que você acha que está acontecendo com o outro e não acontece com você. O difícil é a pessoa que é invejosa admitir isso. É a mesma coisa de um dependente químico. Ela sabe. O dependente químico, ele sabe que ele é dependente químico. O difícil é ele assumir isso para pedir ajuda. E isso é tão bom quando a pessoa reconhece e busca ajuda. Porque você que aceitou Jesus e tem esse tipo de sentimento, deixa Deus te renovar você. Você precisa se renovar você precisa se transformar pela renovação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E isso é muito bom que o pastor falou, buscar ajuda psicológica, ajuda pastoral. Não se aconselhe com qualquer um. Ei, não busque ajuda em qualquer pessoa. Vá buscar ajuda com o seu pastor, na essência da palavra pastor, porque eu já disse aqui várias vezes, e vou continuar falando várias vezes, né, que tem pastor e pastor. Tem muita gente se denominando pastor sem ser pastor. E aí não foi ungido por Deus, nem capacitado por Deus para aconselhar ninguém. Então busque aconselhamento com a pessoa certa. Busque ajuda com um profissional. As pessoas confundem problema psicológico com loucura. Isso não é verdade. Eu, inclusive, você tem um problema psicológico, você não é louco, você tem um sentimento negativo, carrega um sentimento negativo na sua vida, às vezes até pelo fato da criação, porque tem pais que elogiam mais alguns filhos do que os outros, tem pais que tentam fazer dos filhos aquilo que eles não foram, não venceram e tentam fazer. Então busque ajuda, vá pedir ajuda, que isso é muito bom. Pessoas que têm, eu tenho até ajudado pessoas em gabinete, está me ajudando psicologicamente, abençoando vidas, e um dos sentimentos que mais acaba com a autoestima, de fato, é a inveja. Além de ser um pecado, é algo extremamente desagradável, e a pessoa, não só isso, a pessoa que é invejosa acaba se afastando, as pessoas se afastam dela, e ela acaba ficando sozinha, se isola, fica na sua própria redoma, e ela acaba tendo problemas gravíssimos, um atrás do outro. Pois é, gente, lamentavelmente o debate já acabou, o tempo já foi embora. Quero mandar um abraço carinhoso para o pessoal que está lá em Palmas, no Tocantins, ouvindo a programação. Beto Brasil, o cara já é patriota até no nome. Beto Brasil, lá em Palmas, no Tocantins, ouvindo a programação. Ele é da Igreja Batista Livre Renovada, tá ouvindo a gente agora, nesse momento. Gente, ela voltou, ela tá de volta. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Olha que voz linda, gente. Ouça, por favor. Tem que ligar o microfone, né? Você vê que eu me ative tanto a preparação que esqueci do confeito do bolo no final. Eu já disse que esse negócio é Jedi e tal, mas enfim, você não acredita, vamos lá então, Marcela, você voltou de lá. Vai continuar? Não, tudo bem, vamos contar aí, vamos lá. Bom. Você acredita que inveja pega em quem é crente? Falei, não, só perguntei se você ia continuar. Não, vamos continuar com o comentário. Fala aí nas redes sociais. Então, 82% dos nossos ouvintes dizem que não acreditam nisso. Aqui continua a mesma coisa, sim, 43%, mudou nada aqui não. Vamos aos prêmios então, Cid. Jacira Alves de Campo Grande, telefone 2401, final 07, participou da pesquisa Fatura o CD, o dono do poder da Beatriz. O Felipe Gomes do Rio do Ouro participou com a gente aí por e-mail e fatura o DVD Na Estrada, da Aline Barros. E a Thaís Soares participou com a gente pelo Facebook e fatura um par de ingressos pro show no Luz Brasileiro, sábado agora. Maravilha, benção pura. Gente, é o seguinte, eu sou mãe de um adolescente, diz uma ouvinte. Na igreja, ele é maravilhoso, é uma benção. O cara pula, o cara salta, o cara canta, participa de tudo, mas em casa, misericredo, só Jesus, não obedece nada, tem uma preguiça para fazer qualquer coisa que eu peça, além de se trancar no mundinho dele e deixar de lado a família. Aí eu fico me perguntando, como é que pode ser tão entrosado na igreja e em casa ser quase um desconhecido, hein? A inconstância é normal no adolescente? O que os pais devem fazer para ter um bom relacionamento com os filhos adolescentes? A melhor coisa é que na fase da adolescência os pais nada cobrem deles. Na adolescência nós devemos ser pais ou amigos dos nossos filhos. Calma, gente, calma, não é pra vocês não, calma.
Esse assunto é para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Pastor César Melo, muito obrigado pela sua presença, prazer em conhecê-lo, que Deus o abençoe sempre, volte sempre, queridão, Deus abençoe. Obrigado, querido, Deus abençoe você, a todos, a rádio, um abraço, nosso irmão Haroldo de Oliveira. Eu queria até agradecer a Deus pela oportunidade, e obviamente nós estaremos retornando outras vezes, mas hoje eu estou completando mais um aninho de casado. Que maravilha! São 25 aninhos abençoados, graças a Deus. Quero mandar um abraço para minha esposa Eliane, a minha filha que acabou de me dar uma netinha maravilhosa. A Maria Isabel, 4 meses, lindíssima Maria Isabel, graças a Deus. Um abraço a todas as ovelhas da Igreja Metodista Wesleyana em Parada Modelo Guapimirim. Um abraço. Onde meu pai mora, rapaz. Benção. Agora, parabéns pela escolha do nome. Qual o nome, hein? Maria aí? Maria Isabel. É o nome do meu bebê, minha doce Isabel. Isso é um nome inteligente, esse menino. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Parabéns, tá, queridão? Parabéns. Meu querido pastor Fábio Nunes, obrigado pela presença, queridão. Deus abençoe. Deus abençoe, Cid. Eu queria mandar um abraço para os membros da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. E eu quero também parabenizar a Primeira Igreja Batista de Éden. Dia 7 de setembro vai estar completando 75 anos. A igreja que o pastor Arildo Borges está pastoreando. Eu quero mandar um abraço para vocês da PIB. Que Deus abençoe vocês, viu? Parabéns. Maravilha. Pastora Flor de Lis, obrigado, bênção, pela presença. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Um beijão para minha irmã Eliane, que está aí ouvindo o debate. A minha mãe, que é uma lutadora, que está lá em casa diariamente orando pela saúde, pela vida da minha filha Simone. Eu quero mandar um abração ao pastor José Pedro e à pastora Edina, lá da Assembleia de Deus de Santa Cruz, que está ouvindo o debate. Aos meus 55 filhos, que não dá pra mencionar o nome de um por um, a todos os 55 filhos. Mas ela lembra o nome de todos, isso que me impressiona. Lembro. Eu tenho uma Isabel lá em casa. Bom gosto, gente. E a todos do Instituto Flor de Lis, aos seguidores do Facebook, do Twitter, do Instagram, enfim, a todos que têm me acompanhado e têm orado pela minha filha. Eu quero agradecer ao carinho do pastor Abner Ferreira, que muito me ajudou nessa trajetória da minha filha, Evelise, Harold, Marina de Oliveira, a todos que têm me ajudado nessa situação difícil que eu estou enfrentando. Continuem orando, porque eu creio no poder da oração. O mesmo Deus que cuidou de nós, da nossa família até o dia de hoje, Ele está no controle da situação da vida da minha filha. Cid, para o médico, a minha filha não está mais indo ao INCA, porque o médico do INCA disse que lá no INCA não tem mais o que fazer pela vida da minha filha. Não tem quimioterapia, não tem radioterapia, não tem cirurgia. Mas eu creio que o médico dos médicos, Jesus Cristo, o problema do médico é que o médico fala do que ele sabe. Ele estudou para falar aquilo que ele sabe. Nós vivemos por fé. E não é fé em qualquer coisa, é fé no Filho de Deus, que criou o universo, conhece a gente pelo nome. Não somos estatística para ninguém. Ele conhece pelo nome, não é pela identidade, não é pelo número da identidade, conhece pelo nome, ele sabe quem nós somos. Pastor Carlos Pedro, obrigado pela presença, amigo. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo Cid, obrigado a você, audiência maravilhosa, a todos os amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. E a você, meu irmão, fique tranquilo, o sangue protetor do Senhor está sobre a tua vida, nenhum mal te sucederá. Amém. Eu queria pedir hoje ao nosso pastor estreante aqui, pastor César Melo, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra seu debate. Ela já chegou 2,20 metros de puro talento, mais 1,5 metro só de altura, né? Ela é meio parente de Zaqueu. Nossa querida Rosane Félix já tá aqui, que já vai começar o pediu tocou. Pastor, é a sobrinha dele. Pastor, por favor. Você sossegue, vai. Eu tô falando da Rosane. Não é de mim agora. Pastor, por gentileza. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós somos gratos por esta manhã e tarde tão abençoada, Senhor, pelo teu nome poderoso, por todas as vidas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, esta rádio que tem sido, ó Deus, um canal dos braços de Deus para milhares de vidas. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos, pelos debatedores, todos os ouvintes, que a tua graça e teu amor esteja conosco. Entregamos, ó Deus, aos teus cuidados, nossas famílias, nossas igrejas, que tudo corra conforme a tua santa e gloriosa vontade. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.